Você está ao vivo. Boa noite, boa noite. Fala, galera. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, se bem que hoje não tem um tema específico, né? Vou responder algumas perguntas. Mentoria, eu recebi uma pergunta aqui sobre fundos imobiliários. Então, vou fixar aqui o tema da live e pronto, está fixado. Uma mentoria, perguntas e respostas, falando sobre fundos imobiliários e o mercado e essa volatilidade toda que está acontecendo atualmente, né? Esperar aí uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente começa a bater um papo. Só colocar em ordem aqui o roteiro. Lembrando que hoje é dia 11 de junho, né, feriado de Corpus Christi, véspera dos dias do namorado, feriadão aí. Acredito que vai ser uma live mais curta também, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui com relação a fundos imobiliários que eu acho que seria interessante passar para vocês de uma forma mais didática, mais clara, mais objetiva, né? Aí, o intuito sempre é de passar essa informação que vocês consigam entender, né? Não fica aquele negócio muito pesado, muito complexo. Acho que vai ser legal. Pelo menos espero que fique claro. E lembrando, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí. Tá bom? Que à medida que a live for acontecendo, eu vou respondendo aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Mandar aqui para o pessoal. O pessoal que está online aqui. Olha, teve uma galera que entrou aí. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui na área. Maria Cláudia, fala MC, fala Rafael, fala Marcela. Boa noite, galera. Bom feriado aí para vocês. Tá, o tema da live hoje é uma mentoria. Na verdade, a minha ideia seria mais responder algumas perguntas, né, algumas dúvidas. Então, caso tenha com relação à educação financeira, a planejamento financeiro, a investimento de um modo geral, tá? Mesmo que você esteja iniciando do zero, ou que você tenha dívida, até chegar realmente ao ponto de procurar investir, né, de montar sua carteira, de fazer um planejamento, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, mande aí, que ao longo da live eu vou respondendo. Eu vou entrar em dois assuntos, tá? Em dois tópicos. Um com relação a um stories que eu coloquei hoje, falando do mercado, da volatilidade, né, em função do feriado, a nossa bolsa está fechada. E o outro foi uma pergunta que eu recebi com relação a fundos imobiliários, que eu achei interessante. Eu anotei alguns pontos aqui, eu vou compartilhar com vocês de uma forma mais clara e objetiva, vamos dizer assim, que eu acho que vai ficar mais fácil para entender, né? Porque a pergunta justamente a pessoa falou, pô, Fábio, eu já fiz, eu já sei, mas assim eu não consigo explicar direito o que seria um fundo imobiliário, não sei como é que funciona, né? E isso é relativamente normal, né? É algo novo e estamos aqui para ajudar e tirar essas dúvidas aí, claro, dentro do possível. Deixa eu ver aqui, já passou aqui uns 2 minutinhos, então vamos começar.
Acredito que a live hoje vai ser um pouco mais rápida que o normal. Então, hoje pela manhã eu coloquei um stories falando da volatilidade do mercado. Na verdade, todo dia pela manhã eu paro, né? Eu tenho um ritual, as pessoas que seguem aí já devem estar acompanhando, né? De dar um bom dia, dar água com limão, enfim, eu paro alguns minutos ali e leio algumas reportagens, né, com relação ao mercado financeiro de modo geral, tá? Não só Brasil, como no exterior também. E hoje eu fiz isso, normalmente eu olho o mercado futuro, né, que seria a projeção antes da bolsa abrir, e eu postei lá, em função do feriado, né, a nossa bolsa hoje brasileira B3 não abriu, e o mercado lá fora estava realmente derretendo, sangrando, caindo 3, 4, 5%, né, uma queda bem significativa. Então é bem provável que amanhã, né, a nossa bolsa brasileira também tenha uma queda expressiva. Tá? Tem até algumas pessoas falando em circuit break, né, que seria aquilo da bolsa cair mais de 10%, né, e para o mercado por um tempo, o pessoal respirar um pouco. Eu particularmente eu acredito que não vai ser essa queda toda não, né, mas vamos ver. Então eu acho que vale a pena, caso seja do seu interesse, claro, dar essa analisada, entendeu? Com relação à economia, ver alguns índices, ver algumas notícias, algumas manchetes, vamos dizer assim, tá? E se não for do seu interesse, se não for o intuito, tá tudo bem, não veja, né? Porque eu recebi hoje um áudio, na verdade, perguntando o que eu devo fazer amanhã. Eu devo vender as minhas ações, realizar a minha carteira, né? Porque a bolsa vai cair e tal. E eu respondi por áudio também, né? Que a resposta não, com certeza não, né? Assim, não é porque vai ter uma queda amanhã, a gente não sabe nem direito o tamanho dessa queda, mas enfim, independente da queda, independente da alta, não é recomendado, né, que você fique tentando acertar o olho da mosca, né, comprar na hora certa, vender na hora certa. Isso é praticamente impossível de você conseguir fazer, né? Tem excelentes profissionais hoje em dia que não conseguem fazer isso, e eu particularmente, às vezes que eu tentei fazer isso, eu me dei mal, perdi dinheiro. Então, eu acho que vale a pena ter cautela nesse momento e a recomendação é não mexer dentro do seu planejamento financeiro, tá? Nesse momento de volatilidade muito alta, a recomendação é realmente ficar quieto e caso você não tenha estômago para isso, né, que você já tem uma boa parte dos seus ativos em renda variável, é que realmente você nem abre a sua conta na corretora, né, o home broker, enfim, esquece. Como a ideia do planejamento é de médio e longo prazo, se você for ficar parando ali, né, todo dia, tem gente que a cada 2, 3 horas para ver como é que está o mercado. Isso, de uma certa forma, emocionalmente falando, gera um desgaste muito grande. Se você não estiver tranquilo, se você não estiver muito certo das suas posições aí, é bem capaz que você realize, né, o prejuízo, que você acaba vendendo as suas ações, tá bom? Então hoje o que aconteceu? O mercado mundial, de modo geral, caiu bastante. O S&P 500, por exemplo, caiu quase 6%, né, 5,9% para ser mais preciso. Para quem não sabe o que é o S&P 500, né, o S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então tem uma diversificação muito grande e é um excelente balizador, né? Um excelente norte do mercado mundial para a gente saber se está subindo ou se está caindo, tá? Então hoje o mercado lá fora está despencando, como eu falei, o S&P 500 caindo por volta de 6%, em Toronto caindo 4%, em Madrid caindo 5%, a média é uma queda de 4 a 5%. Em função do feriado hoje, a nossa bolsa não abriu. Então, o que vai acontecer amanhã? Provavelmente vai abrir com uma queda muito grande e mesmo se você quiser vender, você não vai conseguir fazer isso, pelo menos no início do pregão, né? Porque assim, ele já abre normalmente com um gap muito grande. Caso você queira vender antes dessa queda, você não vai conseguir. Então, como eu falei, o recomendado é esperar e como o planejamento deveria ser a médio e longo prazo, esquece e a tendência é que ele volte a se recuperar depois, tá? Essa volatilidade ela é normal, principalmente no momento que a gente está vivendo. Né? O mercado ainda está extremamente incerto com relação à pandemia, à crise, a empregos, às empresas de um modo geral. Então, é normal ter essa volatilidade em função dessa incerteza, né?
Perfeito, Luísa. Por isso que é importante esperar. Na verdade, a minha recomendação é de você não mexer, né? Assim, tem gente que fica tentando comprar e vender, acertar a alta, acertar a baixa, e é praticamente impossível de você conseguir fazer isso, né? Então, o principal característica mais positiva que você pode ter nesse momento é ter paciência e realmente é esperar, porque a tendência é que isso volte a um normal, vamos dizer assim. Vai voltar ao normal, né? É uma questão de tempo, a gente só não sabe quando nem como, mas essas crises, de um modo geral, elas são cíclicas, né? Então tem uma queda muito grande, tem uma recuperação e é bem provável que vai ter, né, outra crise no futuro e cabe a nós estar preparado ou não para essa nova crise que virá. A Luísa está perguntando o que são fundos imobiliários. Legal, vou falar. Eu recebi uma pergunta hoje bem interessante justamente com relação a fundos imobiliários. Eu vou compartilhar com vocês de uma forma bem clara, bem objetiva, que eu acho que vai ficar mais fácil para entender, tá? Aí voltando com relação ao mercado, existe alguns indicadores, né? Por exemplo, a taxa de juros que está caindo muito, né? Está em 3% hoje, a taxa Selic, nunca na história no Brasil teve esse patamar, estão obrigando as pessoas que queiram ter uma rentabilidade migrar para uma renda variável, né? Então está aumentando muito o número de CPFs na Bolsa, né? Na B3, em função dessa diminuição da taxa de juros. Tá? A renda fixa está rendendo aí 3% ao ano. Né? Se a gente comparar com a inflação, aí, praticamente fica no zero a zero, você está perdendo dinheiro. Então, o brasileiro hoje, mais do que nunca, a recomendação é se preparar, né? Estudar e migrar aos poucos para uma renda variável. Né? Até porque, falando do mercado não só Brasil como internacional de modo geral, o Brasil ele não é uma ilha, né? Tem algumas pessoas que acham que o Brasil é intocável, né? Que é um país emergente, que tem uma grande chance de valorização, e isso realmente tem um ponto que está certo, existe essa possibilidade grande de crescimento, né? Mas ele sofre uma influência muito grande, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, né? Se acontecer alguma coisa lá, reflete aqui diretamente e o inverso não acontece. Né? Se acontecer algum problema aqui no Brasil, como já aconteceu, por exemplo, o Joesley Day, greve dos caminhoneiros, que a bolsa despencou, isso não fez nem cosca nos Estados Unidos, né? Eles estão cagando e andando pra gente, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é que é normal, esses ciclos econômicos eles acontecem de uma certa forma, é até saudável que aconteça, que é justamente para ter esse reajuste no mercado, ter esse balanço, tá? E é praticamente impossível a gente prever, né? Por exemplo, se vai subir ou se vai cair, porque tem N variáveis aí dentro dessa esfera que a gente não consegue mensurar, né? Commodities, petróleo, por exemplo. Teve uma crise agora, um mês atrás, de petróleo, né? Da Rússia com os árabes, que fez despencar o petróleo mundialmente falando. Tem a crise que a gente está vivendo agora também, que é a crise política, né? A crise da saúde, crise econômica, de empregos, enfim, que a gente não sabe como vai ficar. E a minha recomendação é de você fazer uma análise fundamentalista, né? Uma análise realmente de longo prazo. Como eu falei, essa volatilidade, essas crises, essas oscilações vão ter, e é normal que exista isso, né? Afinal, é mercado de renda variável, então vai ter essa variação. Mas quando você faz uma análise fundamentalista, o que seria isso? É você realmente pegar uma empresa, analisar os fundamentos dela e ver se você toparia, né? Se você gostaria ou não de ser sócio dessas empresas, claro, pensando em médio, longo prazo, tá? Por exemplo, o Itaú da vida, né, que é um banco gigante nosso, é uma empresa aí realmente que saudável, vamos dizer assim, que lucro atrás de lucro, tal. Pô, beleza, eu quero ou não comprar a ação do Itaú, né, pensando em longo prazo. Fala, Glauber, boa noite, meu amigo, tudo bom? Vamos lá, gente. Por isso, mais do que nunca, é necessário você fazer e você ter um planejamento financeiro, né? Você ter essa estratégia muito bem montada e você ser consistente nela, seja nos seus aportes mensais, independente de crise, independente de volatilidade. Sei lá, eu consigo juntar R$ 500, R$ 1.000 por mês. Você vai todo mês e compra as ações ou enfim, invista onde você tenha que investir, tá? Então tenha essa consistência, tá? De uma certa forma, claro, e com as informações certas, você vai ficar mais seguro, você vai estar disposto a correr maiores riscos,
né? Consequentemente, você vai ter um controle emocional, um controle mental, que é fundamental nesse momento. E como a Luísa comentou, você precisa ter paciência, né? Você precisa ter cautela em função dessa alta volatilidade do mercado. João chegou aí. Fala, João, boa noite. Um comentário da Luísa. Fábio, o que você acha sobre compra de terrenos para construção nesse momento de crise? E venda no pós-crise. Legal. Eu acho interessante. Interessante justamente se você tiver esse capital parado, vamos dizer assim, e você consiga uma boa negociação. Então, um terreno que vale, sei lá, 100 mil, você consiga ele comprar ele por um valor bem abaixo disso, né? Sei lá, 70 mil, enfim, que você consiga recuperar esse dinheiro no momento de pós-crise, tá? Então eu acho que é interessante nesse sentido. Mas tem um lado também, que é um lado negativo dessa história de imóvel, de terreno de um modo geral, porque querendo ou não, você vai prender, você vai mobilizar boa parte do seu dinheiro em um lugar só, que não tem liquidez, né? E quando eu começar a falar de fundo imobiliário, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para você entender isso. E obrigatoriamente você vai precisar um tempo aí, e a gente não sabe esse tempo, para você conseguir revender esse terreno depois, né? Então tem algumas variáveis aí, na verdade, que a gente não consegue controlar. Então, eu particularmente nesse momento, eu não faria isso por conta disso. Como o mercado ainda de uma certa forma está incerto, eu não colocaria muito dinheiro em um lugar só, entendeu? Você não vai estar diversificando e você vai ficar, entre aspas, à mercê do mercado. Mas tem um raciocínio com relação a imóveis de um modo geral, terreno, né, enfim, apartamento, casa, pensando em longo prazo também, aí sim teria sentido. Não, eu quero comprar um terreno hoje, eu identifiquei que ele está com um valor muito bom e é bem provável que eu não precise desse dinheiro nos próximos anos. Não, então beleza, sei lá, daqui 5, 10 anos, é bem provável que esse terreno venha a valorizar e você consiga ganhar um dinheiro. Exatamente, você vai concentrar muito dinheiro parado em um só legal, em um só local, né, em um só lugar, tá? E essa, Luiz, é uma das principais recomendações que a gente faz, que é justamente de você diversificar o seu dinheiro. Se você tem 10 mil reais, 100 mil reais, sei lá, 1 milhão de reais, você diversifica, né? E os fundos imobiliários é uma excelente opção para você fazer isso. Uma carteira bem diversificada, pensando em diversificar ainda mais do âmbito de comprar e venda de terrenos. Aí sim, aí eu acho que seria viável, tá? Você já tem uma carteira bem diversificada, bem estruturada, e a compra de terrenos seria um negócio a mais que, querendo ou não, seria uma forma de diversificação também. Aí eu acho válido sim, tá? Lembrando que na grande maioria das vezes, com relação a imóveis, você vai ganhar dinheiro é na compra, tá? E não na venda. Se você conseguir fazer uma boa compra, a pessoa de repente está apertada, eu já fui desse mercado imobiliário, né? A gente falava que assim a pessoa está com a corda no pescoço, enfim, você acha um imóvel ali que realmente está desvalorizado com relação ao mercado, aí sim, aí eu acho que vale a pena, até pensando como diversificação, tá? E vou começar a falar então de fundos imobiliários, que eu acho que vai ficar uma dúvida interessante. E por que que eu, particularmente hoje, não invisto mais em imóveis físicos, né? E migrei praticamente tudo para fundos imobiliários, tá? Tirando a minha casa, que é o lugar onde eu moro hoje com a minha família. Os fundos imobiliários, na verdade, eles começaram, né, o IFIX. O IFIX é um índice, né, que ele, assim como o Ibovespa, né, que ele reflete os principais fundos imobiliários. Tá? O Ibovespa, o que, que seria isso? Muitas pessoas pensam, acreditam que o índice do Ibovespa são todas as empresas, né, que vão entrar numa média ali e vai determinar naquele dia se o Ibovespa subiu ou caiu 1, 2, 3, 4%. Tá? E, na verdade não é isso. Hoje tem mais de 300 empresas na Bolsa brasileira e o Ibovespa ele é uma média de aproximadamente 60 empresas só, tá? E o IFIX não é diferente, é esse índice mesmo, só que voltado para fundos imobiliários. Então hoje tem 240 fundos imobiliários listados na bolsa
Os mais antigos é por volta dos anos 2000, 2003 mais ou menos. E esse IFIX é um índice relativamente novo, né, que começou a ser medido agora a partir de 2011. Tá? E o que seria o fundo empresarial, o fundo imobiliário? Nada mais é do que uma empresa, tá, um CNPJ, que possui imóveis. Né? Então ele é administrado, né, essa gestão é feita por profissionais da área, né, que qual que é a ideia? Ele vai no mercado de ações, no mercado de capital aberto, ele faz um IPO, que a gente chama. Tá? Ele vai buscar captar dinheiro no mercado. Por exemplo, ele quer montar um fundo para comprar um shopping, né? Ou um galpão, ou um prédio, por exemplo. Então ele abre essa empresa, né, de capital aberto para tentar conseguir grana, para conseguir aportar nesse imóvel, tá? Então, obrigatoriamente, fundos imobiliários, ele tem que estar ligado a imóveis. Então, é interessante porque existem vários tipos de fundos imobiliários. Pode ser, por exemplo, a gente chama de fundos de tijolo, fundos de shopping, fundos de hospital, de prédios, de galpões, fundo de papel. Papel, o que seria? Comprar papéis, por exemplo, LCI e CRIs, que estão ligados diretamente a imóveis também, tá? Então, existem várias opções de fundos imobiliários hoje no mercado, lembrando que obrigatoriamente ele tem que estar ligado a um imóvel, e aí existem alguns tipos de imóveis que aí o gestor, enfim, quem está fazendo essa administração do fundo vai escolher aonde vai investir. Então é interessante dentro desse mercado de fundos imobiliários. E por que as pessoas migram, né, para esses fundos imobiliários? Porque é uma forma de diversificação. Né? Então, em vez de você concentrar o seu dinheiro em um patrimônio só, em um imóvel só, você consegue diversificar isso comprando cotas de fundos, tá? Como se fossem ações de empresas, só que quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente fala de cotas. Então, o que seria isso? O gestor do fundo vai dividir, por exemplo, em, sei lá, 100 mil cotas, né, e vai jogar isso no mercado para as pessoas comprarem essas cotas. Então, vocês vão ser sócios desse fundo de uma certa forma. E é interessante porque existe a possibilidade de você receber um aluguel mensal. A grande maioria dos fundos imobiliários, eles pagam dividendos, né, pagam uma rentabilidade, um aluguel mensal. Tá? Então todo mês pinga um pouquinho, como se fosse um aluguel mesmo na sua conta da corretora diretamente. Então vai entrar lá, sei lá, 100, 200, 300 reais, depende da quantidade de cotas que você tem desse determinado fundo, tá? E aí tem um diferencial interessante, porque esse aluguel que chega, ele é livre de imposto de renda. Diferente, por exemplo, de você ter um apartamento, uma casa e você alugar e você vai ter que descontar aí 15% de imposto de renda, tá? Então tem alguns diferenciais, principalmente com relação às taxas e à facilidade do processo de negociação dos fundos imobiliários, que na minha visão é bem mais vantajoso do que você ter um imóvel, tá? O brasileiro, de um modo geral, isso foi passando de gerações para gerações, né, que realmente o melhor investimento que tinha era imóvel, era terreno, era casa, enfim, isso vem mudando ao longo dos últimos anos. Tá? Hoje existe excelentes opções de investimentos em imóveis, sendo que não necessariamente você precisa comprar um imóvel, né? Você consegue ser sócio de alguns fundos imobiliários com valores de 50, 100, 200 reais, tá bom? Tem um comentário aqui da Marcela. Você acha que é interessante esse fundo? Eu não conhecia. Então, Marcela, eu vou fazer uma analogia aqui. Não só eu fiz um pouco, né, com relação a ações, para vocês entenderem a diferença de ações e de um fundo imobiliário, mas comparando principalmente um fundo imobiliário com um imóvel tradicional, tá? Uma casa e um apartamento. E adiantando para responder a sua pergunta, eu acho muito interessante
E foi o que eu comentei. Eu praticamente hoje não tenho mais imóvel e o que eu teria que seria para ser investido em imóvel, hoje eu aplico através de fundos imobiliários. Tá? E na minha visão existe uma série de benefícios, uma série de vantagens. E aí quando eu terminar a live, eu acho que vale a pena vocês refletirem para ver se vale a pena ou não. Tá? Uma das vantagens foi essa que eu falei, que é essa possibilidade de um aluguel mensal livre de imposto de renda. Tá bom? E lembrando também que esses fundos imobiliários, né, que estão listados na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, eles são fiscalizados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, então tem uma segurança muito grande, precisa preencher uma série de pré-requisitos para você conseguir ir fazer um IPO, ir para o capital de mercado aberto. Tá? Então, como eu falei, você compra uma cota desse fundo, que é negociado na bolsa. Então, e como é que você pesquisa, né? Caso você tenha alguma dúvida, enfim, você queira conhecer os fundos que tem disponível hoje no mercado. No próprio site da bolsa, da B3, você consegue pesquisar ali todos os fundos que tem ali, tá? Ou então existe outro site, por exemplo, FIIs. E quando você vê essa sigla FII, é justamente de fundo imobiliário, tá? Então, fis.com.br, você também consegue pesquisar e lá você vai ter todas as informações que você precisa, por exemplo, com relação a qual tipo de fundo, aonde que eles investem, se é de laje, se é de shopping, se é de comércio, se é de prédio, se é de galpão, tá? Então tem todas as informações ali, tem que ter nesse site, ou seja na B3, ou seja diretamente no site da gestora do fundo. Então, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, qual que seria a ideia desses fundos imobiliários? É juntar um capital X de dinheiro, sei lá, milhões, bilhões, e o gestor e o administrador do fundo vai pegar esse dinheiro, perfeito, fis.com.br. E ele vai pegar esse dinheiro e, por exemplo, eu vou comprar um prédio todo no centro de São Paulo. Tá? Então, qual que é a vantagem e a desvantagem disso? Né? A excelente localização. Você, desse prédio aí, você pode alugar, por exemplo, um andar todo, você pode dividir por salas, ou você pode, de repente, alugar o prédio todo. Né? Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem porque se você alugar o prédio todo, por exemplo, para um banco, para uma Petrobras da vida, você vai fazer um contrato, normalmente esses contratos são de longo prazo, então isso te causa uma estabilidade, uma segurança muito grande, mas ao mesmo tempo você fica refém de um inquilino só. Se daqui a alguns anos a Petrobras sair daquele prédio ali, o prédio todo vai ficar vago, né, e esse aluguel que você teria, ele vai zerar. Né? Então existem formas de você diversificar. Tá? O mesmo raciocínio com relação a shoppings. Né? Então você comprar um fundo imobiliário de um shopping. Então tem a vacância, o número de lojistas, que o pessoal paga o aluguel, tem uma variação ali de 80%, 90%, enfim, algumas lojas que ainda não estão alugadas, então vai ter essa variação. Então eu acho que dessa forma fica um pouco mais fácil para vocês entenderem como é que funciona o fundo imobiliário. Tá? E esse mesmo raciocínio pode ser, por exemplo, para um galpão, para estocar, por exemplo, é, produtos de uma Casas Bahias da vida, uma Ponto Frio. Né? Então você vai fazer um contrato, por exemplo, com Ponto Frio de anos e anos para ele poder usar aquele espaço ali para estocar as mercadorias. Né? E vai te pagar, lógico, um aluguel em função desse contrato. Tá? A vantagem qual que é? Que falando de fundos imobiliários, quem vai tocar esse empreendimento, né, são especialistas, né, são gestores, são administradores profissionais dentro do segmento, que, na minha visão, tem muito mais experiência e conhecimento do que nós. Né? Então, você estaria passando, delegando essa função de administração para esses profissionais. Tá? Então, como eu falei, todas essas informações com relação a fundos imobiliários, você consegue isso de uma forma muito simples no site da B3, ou nesse site aí que a Marcela colocou, fis.com.br, caso tenha alguma dúvida. E como é que funciona com relação a esse aluguel que os fundos imobiliários têm que pagar para os cotistas? Tá? Por lei, 95% do lucro ele tem que dividir para os sócios, para os cotistas. Então, esse 5% é meio que para pagar as taxas, impostos e algumas coisas que tem, mas 95% do lucro
ele tem que dividir para os cotistas, que é justamente esses aluguéis que eles vão pagando mensalmente, tá? Lembrando que esses aluguéis ele pode variar sim, um excelente exemplo é o que a gente está vivendo com relação aos shoppings, por exemplo, né, que ficaram aí 2, 3 meses parados, eles não estão recebendo aluguéis, consequentemente vai despencar o lucro deles, né, em alguns casos vai ficar até negativo, e alguns fundos imobiliários de shopping, por exemplo, já falaram que vai ficar alguns meses aí sem pagar esses dividendos, esses aluguéis, tá? Então é cíclico como se você tivesse uma sala mesmo, como se você tivesse um imóvel. É uma porcentagem interessante, Marcela, porque ele te obriga, né? Na verdade, ele obriga o gestor a dividir esse lucro com os cotistas, né? Então, 95% é bem interessante mesmo. Lembrando que isso varia, tá, de alguns fundos, mas por lei o fundo tem no máximo 6 meses para poder dividir esses 95% de lucro, tá? Mas como eu falei, a grande maioria deles fazem essa divisão de lucro mensal. Então, todo mês vai pingando na sua conta da corretora o valor ali já líquido, tá livre de imposto de renda, que é outro diferencial interessante também de quando você tem um imóvel que você tem que declarar e você tem que descontar 15% de IR. Então vamos lá. Esse é um ponto que eu falei que é interessante, que é justamente você receber esse aluguel livre de imposto de renda. E agora eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? Para a gente poder comparar as vantagens e as desvantagens de um fundo imobiliário e de você ter um imóvel próprio. Um fundo imobiliário tem um ponto extremamente. Imóvel, de um modo geral, ele é seguro, né? Existe o imóvel, existe a casa, existe o apartamento, enfim, existe o imóvel físico, né? E no fundo imobiliário existe também. Então tem que ter aquele imóvel, né? O shopping, o hospital, o prédio. Então isso passa uma segurança muito grande, porque não é só papel, né? Existe o físico também. Ele é menos volátil comparado com ações, tá? Então, quando a gente pega historicamente falando o gráfico, ele além de estar tendo uma rentabilidade maior do que as ações, né, do que o Ibovespa, por exemplo, ele é menos volátil, tá? Embora numa crise dessa, os fundos imobiliários, né, o IFIX, que é esse índice que mede os fundos imobiliários, ele despencou também, mas enfim, aí não tem muito como fugir, tá? Mas historicamente falando, ele é menos volátil. O interessante também de você investir em um fundo imobiliário é a diversificação, tá? Não só você poder comprar cotas de vários fundos diferentes, fundos de shopping, fundos de galpão, fundos de laje, enfim, tem N possibilidades de fundos de fundos, né, que são fundos que já diversificam em fundos imobiliários. Né, então, não só de você diversificar em vários fundos, como também de você fazer uma forma de diversificação geograficamente falando. Né? Então, diferente de você comprar um imóvel, por exemplo, na sua região, comprar um terreno, comprar uma casa, que vai estar concentrada praticamente todo o seu valor naquela região e você vai ficar meio que à mercê de uma valorização ou não de determinada região, tá? No fundo imobiliário você diversifica de uma forma, pelo menos na minha visão, muito mais saudável e mais inteligente. Né? Lembrando que você se tornando sócio desses fundos imobiliários, você vai estar exposto, claro, né, a um imóvel, mas na grande maioria das vezes são imóveis de excelente localizações, fácil de negociar, enfim, os gestores, os especialistas já foram atrás, por exemplo, de um prédio na Faria Lima, no meio de São Paulo, que seria mais fácil de conseguir aquele aluguel, tá? Então não é algo pensado, que já foi feito um estudo, enfim, que tem todo um embasamento por trás disso, que, como eu falei, os profissionais, os especialistas têm mais know-how do que a gente meros mortais para fazer todo esse estudo, tá? Então isso consequentemente diminui bastante o risco de um mau negócio. O interessante também que eu acho uma baita vantagem com relação a imóveis tradicionais é a liquidez, tá? O fundo imobiliário, você comprou ali a sua cota, se você quiser resgatar essa cota, são D mais 2. Então você solicita o resgate, em 2 dias o dinheiro já está na sua conta. Então isso é uma vantagem muito grande, porque uma das grandes desvantagens do imóvel é justamente você mobilizar, por exemplo, você comprou uma casa de R$ 1 milhão, né?
E R$ 1 milhão está parado ali na sua casa. Se você precisar vender, por exemplo, só um quarto, só um banheiro, você não consegue fazer isso. Né? Então aí você vai precisar de tempo, enfim, a oscilação do mercado, é algo que não tem na grande maioria das vezes uma liquidez, né? Você não consegue vender rápido, muito pelo contrário, às vezes você fica meses, anos tentando vender aquele imóvel, e quando se trata de fundo imobiliário, não. Se porventura você precisar do dinheiro, né, em 2 dias o dinheiro está na sua conta, tá? Então isso é uma vantagem muito grande, e como eu falei no começo da live, que foi uma das perguntas da Luísa, você além de estar diversificando, você não está mobilizando, você não está travando o seu dinheiro em um lugar só. Tá? É um diferencial também. Outros diferenciais com relação a imóveis tradicionais, tá? Uma série de taxas que você tem que pagar, por exemplo, IPTU, quando você vai comprar ou você vai vender um imóvel, você tem taxas do cartório, tem uma taxa que é de TBI, que é em torno de 2%, isso varia um pouco de acordo com os estados, tá? Você tem que pagar essas taxas, é obrigatório você pagar e não tem como correr. Então, por exemplo, 2% é em cima do valor total do imóvel. Então, se pegando esse exemplo da casa de R$ 1 milhão, você vai pagar 2% em cima de R$ 1 milhão, tá? Lembrando que nessas transações também, na maioria das vezes, tem aquela taxa do corretor, né, que isso varia também 2, 3, 4, 5%. Então, taxas e mais taxas dentro desse processo. Com relação nos fundos imobiliários existe essa possibilidade de vacância também, tá? Mas como você dilui bastante, essa vacância ela tende a ser muito menor e você consequentemente está correndo menos risco do que, por exemplo, você ter uma casa alugada e aquele inquilino saiu da sua casa, né, não renovou o contrato. Então, quantos meses vai demorar para você conseguir alugar essa casa de novo, né? Então, você vai ter que pagar condomínio, de repente você vai ter um prejuízo aí durante alguns meses, tá? Nos fundos imobiliários existe essa possibilidade de vacância, sim, mas na grande maioria das vezes é muito menor, claro, do que você concentrar tudo num imóvel só. A burocracia é muito menor, né? Eu não sei se vocês já venderam, compraram imóveis, mas realmente existe uma burocracia muito grande. E quando a gente fala de fundos imobiliários, é muito simples, é muito rápido. Através da sua conta na corretora, você consegue mandar uma ordem de compra ou de venda em segundos. Né? Então, isso facilita muito o processo, tá? Então, tem um problema também, né, com relação ao aluguel, ao inquilino, que é justamente essa demanda, né, de você, quanto tempo você vai ficar sem conseguir alugar e, enfim, isso aí não tem como a gente saber, não tem como a gente ter domínio sobre isso, né? E alguns gastos que normalmente a gente já tem no imóvel, que são gastos com reforma, por exemplo, que periodicamente você vai ter que fazer, né? E essas taxas, por exemplo, os IPTU, que, enfim, você tem anualmente falando, no condomínio, de repente tem alguma taxa, enfim, uma série de taxas que normalmente tem, tá? E nos fundos imobiliários você consegue previsionar isso de uma forma muito mais tranquila, porque não existe essas variáveis todas, tá? Então é mais tranquilo de você fazer a gestão, você não precisa ter esse contato direto com o inquilino, e isso gera, na minha visão, um desgaste na grande maioria das vezes, além de tomar bastante do seu tempo. Né? Então, e o tempo, na minha visão, é o que a gente mais tem de precioso na nossa vida. Então, você foge desse desgaste, você foge, entre aspas, dessa perda de tempo também que você teria para fazer a administração desse imóvel, tá? Ou então, claro, existe a possibilidade de você terceirizar isso para uma imobiliária, que aí vem mais uma taxa, né, que você vai ter que pagar para essa imobiliária, caso você não queira ter esse relacionamento, essa dor de cabeça, tá bom? Então eu acho que vale uma reflexão aí, são alguns prós e contras, tá? Um pró que eu acho com relação a você comprar o seu próprio imóvel, isso foi uma cliente minha no ano passado que me falou, porque ela queria reformar o apartamento. Então ela, lógico, ela obrigatoriamente ela tinha que comprar para ela poder fazer a reforma do jeito que ela queria, o imóvel tinha que ser dela. E através de um fundo imobiliário, ou se for um imóvel alugado, dificilmente você vai conseguir fazer o que você quer, do jeito que você quer, quebrar a parede, né? E na maioria das vezes não vale a pena. Você vai gastar muito dinheiro, fazer um investimento no imóvel,
né? E aquele investimento todo não vai ficar para você, tá? Então, se você quiser realmente comprar uma casa, um apartamento e reformar, pintar, fazer do seu jeito, aí sim a recomendação é que você compre o seu próprio imóvel, né? Através de fundos imobiliários, você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Mas assim, na minha visão e pela experiência que eu tenho dentro desse mercado financeiro, é exceção, tá? Foi a única cliente que falou para mim que preferia comprar imóvel, comprar o imóvel físico mesmo, né? Todos os outros, quando eu parei para explicar e quando você põe no papel, principalmente essas taxas, quanto que ele vai economizar, que ele tem mais liquidez, que ele pode diversificar, que é seguro, né, que é variável, existe uma chance de aumentar, existe uma chance de cair, igual caiu agora numa crise, existe, mas o imóvel físico existe também, tá? A diferença é porque não tem uma tabela ali todo dia falando quanto é que está vendendo, quanto é que está valendo o seu apartamento ou a sua casa, mas o preço do seu imóvel ele varia também, tanto para cima quanto para baixo. Né? Na minha visão, é menos volátil, né, do que os fundos imobiliários, mas essa volatilidade ela existe sim. Tem muitas pessoas que acreditam que não existe e pouco tempo atrás a gente passou por uma crise imobiliária, né, aqui em Brasília principalmente, que a gente viu o preço dos imóveis despencarem e demorar alguns anos para conseguir voltar ao normal, vamos dizer assim. Né? O preço do metro quadrado estava super valorizado, estava meio que fora da realidade. Então, como você comentou, Marcela, tem uma série de vantagens. Eu, particularmente, eu acho muito mais vantagens em você investir através de fundos imobiliários do que desvantagens, né? Tirando que, no caso do imóvel, do apartamento, de uma casa, que são os exemplos que eu estou colocando aqui, tem esse problema, como eu falei, de liquidez, né? Então, assim, você não consegue dividir, você não consegue vender só metade do apartamento, metade da casa, enfim. Então, de uma certa forma, você fica com o dinheiro mobilizado, você fica com o dinheiro travado ali. Então, tem alguns diferenciais aí sim, tá? Então, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão. E a recomendação, claro, sempre é você começar aos poucos, né? Caso seja do seu interesse você partir para uma renda variável. Inclusive, eu particularmente recomendo, antes de você partir para comprar ações, você comprar fundos imobiliários, né? Como eu falei, eles são menos voláteis, né? E são mais seguros, vamos dizer assim. Fica mais fácil para a pessoa entender que existe um prédio ali, que existe um shopping, que existe um hospital, né? Existe o físico, vamos dizer assim, existe o tijolo, tá? Tem essa vantagem também de você receber um aluguel, né? Você receber os dividendos mensais. Então, tem muitas pessoas que vão atrás de dividendos das empresas. Os fundos imobiliários eles proporcionam isso. Lembrando que é livre de imposto de renda, né? No imóvel tradicional você tem que pagar aí 15% de imposto de renda. Nos fundos imobiliários esse dinheiro entra livre na sua conta, tá? Tirando uma série de vantagens e de benefícios que eu falei para vocês aqui, que eu particularmente não gosto de viver. Isso vai muito de pessoas, né? Vamos dizer assim, eu gosto de comprar o imóvel, reformar, de negociar, de alugar, tal, enfim. Tem gente que gosta disso e tá tudo bem. Eu particularmente, se eu puder evitar isso, se eu puder, porque para mim é uma dor de cabeça, é um trabalho, é um desgaste, de repente de você ficar alguns meses sem alugar, de você ter esse relacionamento que pode ser bom ou ruim, né, com o inquilino, enfim, se eu puder evitar esse tipo de desgaste na minha vida, eu evito. E aí eu vejo os fundos imobiliários como uma excelente opção, sim. Né? Não só de você diversificar os seus investimentos, como eu falei, você não vai concentrar todo o valor que você tem em um imóvel só. Se você tem, por exemplo, R$ 10.000, você pega R$ 1.000 e compra de 10 fundos imobiliários diferentes, tá? Então você já está diversificando aí e você evita todo esse transtorno, né? Vamos dizer assim, toda essa dor de cabeça, tá bom? Gente, foi isso. Eu acho que ficou um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender, né, o que seria o fundo imobiliário, quais que são as vantagens. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí, tá? A gente ainda tem um tempo aqui, uns 20 minutinhos aproximadamente, mas o que eu queria passar para vocês seria isso hoje, de uma forma bem clara, bem objetiva. Quais as vantagens e quais as desvantagens de você investir em um fundo imobiliário, tá? E eu acho que pelo menos a minha opinião ficou bastante clara aí.
Pô, que bom que você gostou, prima. A ideia da live é justamente essa, né? Ajudar vocês de alguma forma, a orientar. E aí, claro, cabe vocês a analisar e a refletir o que, que seria melhor para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, tá? E aí não tem certo nem errado. Tem, como eu falei, N variáveis aí. Eu acho que vale sim parar para pensar, para refletir, para poder estruturar isso. Eu que agradeço a participação. Só de não ter que declarar imposto de renda, isso é um grande diferencial, né? Porque realmente o que a gente paga de imposto hoje para o governo, que é o nosso sócio obrigatório, né? Não tem como a gente fugir muito disso, é um diferencial muito grande, né? E como eu falei, não só com relação a imposto de renda, mas nas transições que você tem que pagar numa compra e numa venda de um imóvel, né? O ITBI, né? Caixa, transações de cartório, com às vezes de repente advogado, corretor, imobiliária, enfim, quando você coloca isso no papel são taxas que saem do seu bolso, né? Isso não vai ter volta, né? Então realmente, como eu falei, quando você consegue colocar todos esses gastos numa planilha, fica muito claro, né? Fica muito fácil você visualizar, tá? E tem outro diferencial quando a gente compara os fundos imobiliários com imóveis tradicionais, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes a rentabilidade dos fundos imobiliários é maior do que você ter um imóvel, tá? Aqui em Brasília, particularmente, a rentabilidade, o aluguel que você consegue é em torno de 0,3%, tá? Por cento do valor total do patrimônio. Os fundos imobiliários, eles variam aí de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, assim, aquele mesmo raciocínio, se você tem 100 mil reais, você poderia comprar uma kitnet, você ia alugar essa kitnet e ia ganhar, sei lá, 300, 400 reais. Se você pegar esses 100 mil reais, você colocar num fundo imobiliário, você teria um aluguel de 600, 700 reais e ainda algumas outras vantagens, tá? É isso. Também evitar esses desgastes todos que você comentou. Isso para mim, se eu pudesse pagar para não ter esse desgaste todo, eu pagaria, né? Então isso para mim é um preço que é até difícil de você calcular. Como eu falei, tem gente que gosta desse game, desse processo, né, de ir atrás de imóvel, de comprar, de vender, de negociar, de barganhar. E realmente, se você tiver o dom para isso, de negociar, você pode fazer bons negócios, né? Você comprar um terreno realmente que está desvalorizado, um apartamento que está desvalorizado, uma casa, de repente você reforma e vende, enfim, mas você tem que gostar e você tem que estar disposto a pagar esse preço, né? Que aí sim, tendo essa visão de empreendedor, né? De repente de você fazer uma parceria com um arquiteto, com um engenheiro, pode ser, é bem provável que você tenha um lucro maior do que você colocasse só esse valor num fundo imobiliário, né? Mas vai ter todo esse trabalho, né? Vai ter toda essa dor de cabeça, entre aspas, e que você teria que calcular, né? Quanto é que ficaria isso aí dentro desse processo todo, né? Como eu falei, eu particularmente eu pago para não ter esse tipo de dor de cabeça. E eu consigo visualizar, identificar uma série de vantagens em fundos imobiliários e uma série de desvantagens em você concentrar o valor todo num bem só, numa casa só, num apartamento só, né? Como eu falei, isso vai ficar travado de uma certa forma, fica mobilizado. Se você precisar daquele dinheiro, né, daquele valor rápido, você não consegue, não tem liquidez. Às vezes demora anos para você conseguir vender um imóvel. Se você quiser vender rápido, você vai ter que perder muito, né, daquele valor ali. Então, enfim, é um processo complicado, né? Como existe hoje essa possibilidade de fundos imobiliários no Brasil, não é que é hoje, né? Como eu falei, isso começou já tem praticamente 20 anos. Nos últimos anos ficou realmente muito em evidência, tá? Mas quando a gente compara com o exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, isso há muitos anos já é feito e é uma excelente opção de investimento e de diversificação. Aqui no Brasil, né, assim como outros países emergentes, demora um pouco para as coisas chegarem, né, vamos dizer assim. Mas quando a gente compara no mercado mundial, isso já existe, já é recomendado há muitos anos, tá? Marcela, kkk, eu também pagaria para não ter esse problema. Isso depende muito do perfil, né, da pessoa. Se eu puder fugir desse problema, eu prefiro pagar também.
A liquidez de D+2 também é muito bom. É um grande diferencial, né? Você imagina você ter, vamos botar aí, sei lá, 500 mil diversificado em vários fundos imobiliários, que se você precisar, se você identificar uma oportunidade, se você quiser viajar, não, beleza, eu só posso vender 50 cotas que me daria 50 mil reais, sei lá, os outros 450 mil, você deixa lá rendendo e valorizando e vai recebendo esses aluguéis mensalmente, né? Num imóvel tradicional de 500 mil, você não conseguiria fazer isso. Né? Então é uma liquidez realmente fantástica. Né? D+2 é muito rápido quando a gente para pensar em investimento de um modo geral, mas principalmente quando a gente para pensar em imóvel, né? Que tradicionalmente falando não tem liquidez e, e às vezes demora meses até anos, né? Para você conseguir vender aquele imóvel, tá? E como eu falei no começo da live, a ideia não é, então tá, vou vender tudo que eu tenho, colocar em fundo imobiliário e tal. Não, muito pelo contrário. A recomendação que eu sempre dou e que eu sempre falo para vocês fazerem é justamente de diversificar, né? Então, assim, coloca de repente um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ações, um pouco em renda fixa, né? Um pouco em fundos multimercados, fundos de ações. Isso vai depender muito da sua necessidade e do seu perfil, tá? Mas o grande segredo aí são dois pontos. O primeiro é justamente a diversificação, você não concentrar tudo num lugar só. E o segundo é um pensamento a médio e longo prazo, tá? Normalmente, se você conseguir fazer isso bem feito e você tiver paciência, né, em função dessas volatilidades, essas crises que acontecem, essa matemática ao longo do tempo ela dá certo, né? Ela é bem vantajosa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. A princípio, não. Falei da diversificação, das taxas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. De repente passou batido e eu não respondi. Galera, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Feriado, né? Enfim, teve até bastante gente aqui participando. Não, a princípio não. Sem perguntas, sem dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí, fico à disposição. Eu acho que pelo menos parar para analisar, para refletir, para fazer conta, eu acho que vale a pena. A galera dando joinha, a princípio tá tudo bem. Valeu, prima. Eu que agradeço a participação. Que bom que te ajudei aí. De repente ficou um pouco mais claro. Legal que você tenha aprendido. O intuito foi justamente esse, né? Eu peguei alguns pontos aqui e a ideia foi passar para vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais clara e mais objetiva e fazendo essa analogia com o imóvel tradicional, né? Então eu acho que fica mais fácil um pouco para entender. Fundo imobiliário nada mais é do que isso. É uma empresa que eles constituem e vão arrecadar um valor X de dinheiro, normalmente são milhões, bilhões, né? E vai ter um profissional, vai ter um especialista, um gestor, um administrador para tocar essa empresa, né? E aí eles vão definir aonde eles vão investir esse dinheiro. Como eu falei, pode ser em fundos de shopping, de lajes, de galpão, de hospital, fundos de fundos, enfim, tem algumas opções aí. Lembrando que obrigatoriamente tem que estar ligado a imóvel, né? Então tem essa vantagem que existe o imóvel físico ali, né? O tijolo, então tem essa segurança, né? Vamos dizer assim. Tem um risco de aluguel, de inquilino? Tem, mas é igual teria no imóvel tradicional, tá? Ou até menor, vamos dizer assim. À medida que você compra fundo de um shopping, por exemplo, você automaticamente você já está diversificando, né, no shopping todo. Então são várias lojas que estão presentes ali dentro daquele shopping, né? Diferente de você comprar, por exemplo, uma loja só dentro do shopping, você travou o seu dinheiro ali, você conseguiu alugar a loja, ok, tá perfeito. De repente você não conseguiu alugar, ficou alguns meses ali sem conseguir alugar, teve que pagar condomínio, teve que pagar algumas taxas. Aí essa conta ela já começa a não ter muito sentido, né? Vamos dizer assim. Vai demorar alguns anos para você conseguir recuperar esses meses que você não conseguiu alugar o seu imóvel, tá? Alguns anos quando a gente fala nessas porcentagens, né, de 0,3, 0,4, 0,5, 0,8 ao mês, tá bom?
Gente, obrigado mais uma vez. Feliz Dia dos Namorados amanhã. Bom feriado. E como sempre, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem. Se eu souber, eu respondo. E se eu não souber, eu vou atrás. Tá bom? Valeu. Vou finalizar a live aqui. Obrigada, Carol. Olha a Gi aí. Gisele. Obrigado pela participação e pela presença de todos. Silvinho, Zélia, Nani. Beijos, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.